Olá e bem-vindos. Ora, vamos ser honestos. Quem é que nunca tentou mudar um hábito e pronto, falhou? É frustrante, não é? E a primeira coisa que pensamos é faltam força de vontade. Mas e se não for bem assim? Hoje vamos mergulhar a fundo na lógica escondida por trás dos nossos padrões. E preparem-se, porque a resposta é muito mais complexa e fascinante do que se possa pensar. Para começar, imaginem este cenário. Temos duas pessoas, ambas a tentar deixar de fumar. Alguém lhes oferece um cigarro. A primeira pessoa diz: "Não, obrigado, estou a tentar parar." O que é que isto nos diz? Que ela ainda se vê, no fundo, como uma fumadora que está a lutar contra si mesma. Agora a segunda pessoa responde de forma diferente: "Não, obrigado, eu não fumo." Sentem a diferença? É subtil, mas é gigante. A mudança não está no comportamento, está na identidade. E é precisamente essa chave de tudo. E isto leva-nos direitinhos ao nosso primeiro grande tema. Temos de olhar para além da ideia de força de vontade. A proposta aqui é começar a entender os hábitos de outra forma. Não como simples ações, mas como expressões automáticas de quem acreditamos ser. E a melhor forma de explicar isto é com uma ideia central de James Clear, o autor do famoso Hábitos Atómicos. O que ele diz é que o verdadeiro poder não está naquela mudança radical, naquele esforço gigante de uma só vez. Não. Está na acumulação de pequeninas ações consistentes. E é aí que a magia acontece. Porque estas pequenas ações não mudam só o que fazemos. Elas transformam, lá no fundo, quem somos. E se quisermos ir ainda mais fundo, a neuropsicanálise dá-nos uma perspectiva incrível. Um hábito, afinal, é muito mais do que uma simples ação repetida. É quase como uma forma automática e emocional de estar no mundo. E o que é que sustenta isto tudo? Bem, são as nossas memórias inconscientes, os nossos afetos, ou seja, as nossas emoções mais básicas e, claro, as narrativas, as histórias que contamos a nós próprios sobre quem somos, muitas vezes sem sequer darmos por isso. Ok, mas como é que isto acontece? A nível cerebral, como é que o cérebro faz isto? Bem, é aqui que entramos no campo da neurociência. E a primeira coisa a perceber é algo fundamental. O nosso cérebro é, antes de mais nada, uma máquina obcecada por eficiência. Pois é, ao contrário do que a maioria de nós pensa, o nosso cérebro não está simplesmente a reagir ao que acontece à nossa volta. Não. Ele está constantemente a prever o que vem a seguir. E um hábito, o que é, na sua essência? É uma previsão que correu bem. Correu tão bem e tantas vezes que o cérebro a tornou automática. Porquê? Para poupar energia, claro. É o atalho cognitivo e emocional perfeito que liberta a nossa atenção para o que é realmente novo e inesperado. Então, como é que estes automatismos se formam? É aqui que entra o famoso loop do hábito. É um ciclo de 4 passos. Primeiro, há um gatilho, um sinal. Esse gatilho desperta um desejo, uma vontade. Esse desejo leva-nos a uma resposta, que é o hábito em si. E, finalmente, essa resposta dá-nos uma recompensa. Gatilho, desejo, resposta, recompensa. É esta a fórmula mágica, o motor de todos os nossos hábitos. E agora atenção, porque vamos tocar num ponto crucial e que é muitas vezes mal interpretado. Vamos falar da dopamina. Esqueçam a ideia de que a dopamina é a molécula do prazer. Não é. A dopamina é a molécula da motivação. Ela não é libertada quando temos a recompensa, mas sim em antecipação dela. É ela que alimenta a fase do desejo, é o combustível que nos faz ir à procura. É sobre a busca e não sobre a conquista. Ok, tudo isto faz sentido, certo? O cérebro cria atalhos para obter recompensas. Mas isto leva-nos a um paradoxo. À pergunta de $1 milhão. Se é tudo sobre recompensas, por que raio repetimos vezes sem conta padrões que, claramente, nos fazem mal? A resposta está no nosso motor inconsciente. É a pergunta que todos nos fazemos, não é? Se a lógica é buscar o que é bom, por que é que nos vemos presos em ciclos de procrastinação, de comer compulsivamente, de autossabotagem? A resposta, como já devem estar a adivinhar, não está na superfície, na lógica consciente. Está bem mais fundo, nas águas do nosso sistema emocional. E é aqui que a perspectiva da neuropsicanálise vira o jogo completamente. A revelação é esta. Muitos dos nossos chamados maus hábitos não são de todo falhas de caráter. São, na verdade, mecanismos de defesa automáticos. Pensem nisto. A procrastinação não é preguiça, é uma defesa contra o medo de falhar. A compulsão alimentar pode ser uma defesa contra a dor da solidão. São, no fundo, estratégias de sobrevivência que o cérebro desenvolveu há muito tempo para nos proteger de sentimentos que pareciam insuportáveis. Freud, na sua altura, deu um nome a isto: a compulsão à repetição. Se olharmos para esta ideia com as lentes da neurociência de hoje, o que vemos é um cérebro que ficou preso. Preso a tentar incessantemente resolver uma dor emocional antiga que nunca foi verdadeiramente resolvida. O hábito torna-se assim uma espécie de tentativa de cura, que falha sempre, porque só oferece um alívio temporal do sintoma, nunca chega à causa real do problema.
Então, a grande questão é como é que se sai deste ciclo vicioso? A resposta passa por construir uma ponte. Uma ponte entre as pequenas ações do dia-a-dia e a nossa identidade mais profunda. Passa por, conscientemente, começar a reescrever a história que o nosso inconsciente tem vindo a contar. Passa por, conscientemente, começar a reescrever a história que o nosso inconsciente tem vindo a contar. Passa por, conscientemente, começar a reescrever a história que o nosso inconsciente tem vindo a contar. E é aqui que uma ferramenta super prática como uma regra dos 2 minutos do James Clear se torna genial. É de uma simplicidade desarmante. Quer começar a meditar? Então o objetivo não é meditar 30 minutos, é sentar-se e meditar por 1 minuto. Quer ler mais? O objetivo não é ler um livro por semana, é ler uma página. A ideia é tornar o primeiro passo tão, mas tão pequeno que o nosso cérebro nem sequer tem a hipótese de dizer não. E porquê é que isto é tão poderoso? Porque cada vez que se cumpre essa microação, cada vez que se consegue essa pequena vitória, está-se a dar um voto para a nova identidade que se quer construir. Não se está só a fazer uma coisa. Está-se a enviar uma mensagem clara ao cérebro, a dar-lhe provas concretas de que, sim, eu sou o tipo de pessoa que lê todos os dias, ou eu sou o tipo de pessoa que medita. Portanto, o ponto fulcral é mesmo este, a mudança da narrativa interna. É a diferença abismal entre dizer eu sou uma pessoa ansiosa, que é uma sentença, uma identidade fixa, e conseguir observar e dizer eu sou uma pessoa que, neste momento, está a sentir ansiedade, que é um estado algo passageiro. Só esta pequena mudança de perspectiva já cria o espaço mental de que precisamos para escolher uma resposta diferente, em vez de cairmos no piloto automático. Muito bem. Então, como é que juntamos todas estas peças do puzzle? Vamos lá construir um caminho prático para a transformação. Uma abordagem que consiga integrar estas 3 camadas: o comportamento, a emoção e a identidade. Antes de mais, uma regra de ouro. Um hábito não se elimina, substitui-se. O nosso cérebro pura e simplesmente detesta o vácuo. Simplesmente tiramos um mecanismo de defesa, o que acontece? A dor, a ansiedade, o medo inundam tudo. Por isso, a chave não é parar. É substituir. Encontrar um novo comportamento mais saudável que venha satisfazer a mesma necessidade emocional que o hábito antigo estava a tentar resolver. E esta ferramenta, o mapa do hábito emocional, é perfeita para pôr tudo isto em prática. Vamos usá-la com o exemplo da procrastinação. Ora bem, ponto 1, o hábito, evitar a tarefa. 2, o gatilho, sentar-nos ao computador. Mas agora vem o mais importante. Ponto 3, o sentimento. O que está por baixo, muitas vezes, é medo de falhar. A recompensa é o alívio imediato desse medo. E a história que isto reforça? Eu sou preguiçoso. Ok, com este mapa, agora podemos intervir. A nova ação atómica, abrir e ler apenas um e-mail. E a nova recompensa, celebrar esta microvitória, o ato de coragem. Estamos a substituir a história. E no fim de contas, e como nos recorda a professora Márcia Moraes Ávila, a mudança verdadeira, aquela que fica, não é só sobre técnicas e comportamentos, é sobre encontrar um sentido, um significado, um propósito maior que nos puxe para a frente. É ter um porquê tão forte que nos dê a força necessária para aguentar o desconforto que qualquer mudança implica. E é com esta reflexão que terminamos. Parem um pouco para pensar nos vossos padrões do dia-a-dia, naquelas rotinas que fazem sem pensar. Que história é que esses hábitos estão a contar sobre quem são? E a pergunta mais importante de todas, que história é que querem realmente começar a escrever? A partir de agora. Olá e bem-vindos. Vamos falar de um tema que toca a vida de milhares de milhões de pessoas: a religião. Para muitos é uma fonte de conforto, de sentido, de comunidade. Mas e quando não é? A verdade é que, para algumas pessoas, essa mesma força pode tornar-se uma fonte de dor, de uma dor muito profunda. E é sobre essa realidade complexa que vamos mergulhar hoje. Ora bem, o nosso percurso para esta análise está traçado. Começamos com uma visão geral, para percebermos a escala do fenómeno. Depois, vamos descer a um nível mais íntimo, para ver como a fé interage com o nosso cérebro. A partir daí, vamos definir o que é, afinal, o trauma religioso, aprender a identificar os seus sinais e, mais importante ainda, explorar os caminhos que existem para a cura. Então, para começarmos, e antes de falarmos do impacto pessoal, acho que é fundamental termos uma noção da dimensão disto tudo. É preciso perceber a escala e a diversidade da fé a nível mundial para compreendermos o seu poder. E quando olhamos para os números globais, a imagem que surge é fascinante. Claro, o cristianismo e o islamismo são os maiores grupos. Isso talvez não seja surpresa. Mas o que salta mesmo à vista é aquela fatia enorme, quase 1/4 da população do planeta, que se identifica como sem religião. Isto diz-nos que o panorama das crenças está a mudar e a tornar-se muito mais plural.
E se fizermos zoom a um nível nacional, as mudanças são ainda mais visíveis. O Brasil é um caso de estudo incrível. Vemos o catolicismo, que sempre foi dominante, a perder terreno, enquanto o protestantismo evangélico e, novamente, o grupo dos sem religião estão a crescer a um ritmo impressionante. E por cá, em Portugal? Bem, os dados mais recentes mostram uma história um bocadinho diferente. O catolicismo continua a ter um peso cultural fortíssimo. No entanto, aquele número de quase 15% da população sem afiliação religiosa não é de ignorar. É um valor bem substancial e que mostra uma tendência clara para uma maior independência das instituições, mesmo num país com uma tradição tão marcada. Ok, já vimos os números e as tendências, mas a grande questão é como é que algo que molda sociedades inteiras nos afeta a um nível tão pessoal? Como é que a fé nos entra pelo cérebro? A ligação é muito mais profunda e biológica do que se possa imaginar. Do ponto de vista da neurociência, a experiência religiosa não é só uma ideia na nossa cabeça. Ela vai mexer diretamente com os centros emocionais do cérebro, ou seja, com as áreas que gerem as nossas respostas mais básicas e viscerais. Falamos de medo, de culpa, mas também de esperança e de amor. Está tudo ligado. E isto leva-nos a uma conclusão crucial. A religião tem um potencial duplo. É quase como uma moeda de duas faces. De um lado, pode ser uma força incrivelmente protetora, que nos dá propósito, esperança, um sentimento de segurança, mas do outro lado, quando é usada para gerar medo, controle e coerção, pode tornar-se profundamente traumática, chegando mesmo a anular a identidade de uma pessoa. E é exatamente quando essa experiência vira para o lado mais sombrio que chegamos ao cerne da nossa conversa. Vamos então definir com clareza o que é, afinal, o trauma religioso. Foi só em 2011 que a psicóloga Marlene Winell deu um nome a esta experiência: Síndrome de Trauma Religioso. E atenção, isto não é uma simples crise de fé ou uma fase da dúvida. É um conjunto de danos reais que resultam da exposição a ambientes religiosos autoritários, onde o medo e o controlo são as ferramentas principais. O trabalho dela deixa isto bem claro. Estamos a falar de uma forma distinta de trauma. A origem do problema não é a crença em si, mas sim o abuso de poder, o abuso psicológico e espiritual que acontece em certos contextos para controlar as pessoas. Essa é a distinção fundamental. Muito bem. Se isto é uma forma de trauma, então que marcas é que deixa? Que aspecto é que tem na vida de uma pessoa? Quais são os sinais que nos podem alertar? Os sintomas podem ser devastadores e espalham-se por todas as áreas da vida. Estamos a falar de uma ansiedade e culpa que não largam, de uma dificuldade brutal em tomar decisões ou em confiar no próprio pensamento. Pensemos nisto. Depois de anos a ouvir que questionar é pecado, como é que se aprende a pensar criticamente? Isto pode levar a uma depressão profunda, a um isolamento social imenso, porque o medo de ser condenado está sempre presente. Agora, a parte mais importante de toda esta conversa. Sim, o trauma é real, é doloroso, mas não é uma sentença. Existem caminhos bem definidos para a cura, e a esperança é, sem dúvida, uma parte essencial deste processo de recuperação. E é crucial entender isto. O objetivo da terapia não é, de todo, atacar a fé ou convencer alguém a deixar de acreditar. Pelo contrário, o objetivo é tratar uma ferida, uma lesão profunda na identidade e no sistema de valores de uma pessoa, reconhecendo que é uma ferida moral e espiritual que precisa de ser sarada com cuidado. A cura, muitas vezes, segue um processo estruturado, como este que vemos, que se foca em voltar a ligar a mente, o corpo e o espírito. Reparem no passo 3, apego seguro. Isto é fundamental. Trata-se de ajudar a pessoa a construir ou reconstruir uma ligação espiritual que não seja baseada no medo do castigo, mas sim na segurança, na confiança e no amor. E isto resume tudo de forma brilhante. A recuperação passa por devolver o poder à pessoa. O objetivo é que ela encontre o seu próprio caminho, o seu próprio significado e consiga redefinir a sua espiritualidade de uma forma autêntica, genuína e, acima de tudo, livre de medo e de controlo. E isto deixa-nos com uma pergunta no ar, uma reflexão final que é para todos nós. Como é que se encontra o equilíbrio entre a fé, seja ela qual for, a nossa liberdade individual e a nossa saúde emocional? Encontrar esta harmonia é sem dúvida uma conversa complexa, mas uma conversa absolutamente essencial para as nossas sociedades e para cada um de nós.